Graça e paz, que Deus abençoe poderosamente a sua vida e que Deus alcance também a sua casa, abençoando a sua família. Eu quero, nesse momento, compartilhar com você uma mensagem, para que essa mensagem de Deus, ela possa abençoar a sua vida e também os seus caminhos. Antes da gente entrar na mensagem, eu gostaria de fazer uma oração por sua vida. Eu gostaria de pedir que Deus viesse e entrasse com providência na sua vida, para que você possa se tornar uma pessoa bem-sucedida, uma pessoa feliz em Cristo Jesus. Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, que o Senhor possa, meu Deus, nos abençoar, Senhor, por meio da Tua Palavra. Senhor, perdoe as nossas falhas, os nossos pecados que temos cometido diante do Senhor. Meu Deus, que o Senhor possa nos dar orientação, Senhor, por meio da Tua Palavra e nos ensinar a verdade. Meu Deus querido, Deus amado, se há alguém, Senhor, que esteja passando por um momento de luta ou de aflição, que o Senhor possa visitar essa pessoa neste momento, Senhor, trazendo refrigério dessa luta, entrando com providência, Senhor, para ajudar esta pessoa na sua necessidade. Meu Deus, renova-nos, Senhor, pois nós precisamos da Tua graça, da Tua misericórdia, que sejamos alcançados pelo Teu amor, pela Tua presença, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que Deus nos abençoe hoje e sempre, para a glória do nome de Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Que Deus possa alcançar você, que Deus possa alcançar a sua família, que Deus possa entrar com providência sobre a sua vida. Recebe isso. Eu gostaria, meus queridos irmãos, de compartilhar com você uma mensagem que se encontra no livro de Hebreus, no capítulo 10, no versículo 26. E Deus tem algo para nos ensinar em nome de Jesus. Presta atenção, a palavra do Senhor aqui, deixa eu só baixar um pouquinho. A palavra do Senhor aqui, ela diz assim, olha: porque se vivemos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador presta a consumir os adversários. Sem misericórdia, morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Quem tiver rejeitado a lei de Moisés, de quanto mais severo castigo julgai-vos, será considerado digno aquele que calcou aos pés o Filho de Deus e profanou o sangue da aliança, com o qual foi santificado e ultrajou o Espírito da graça. Ora, nós conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, eu retribuirei, e outra vez o Senhor julgará o seu povo. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. A palavra do Senhor quer nos ensinar aqui, queridos, que nós temos que entender que Jesus Cristo, Ele é o nosso Salvador. Nós fomos remidos, lavados pelo sangue do Senhor Jesus. E quando negamos o conhecimento da palavra, quando você é instruído pela palavra de Deus e ainda assim continua vivendo em prática deliberada de pecado, então já não resta mais um sacrifício pelo seu pecado. Por quê? Porque você está rejeitando o sacrifício que Cristo fez por mim e por você naquela cruz. Porque uma coisa é quando você não conhece, uma coisa é quando você não foi instruído, e outra coisa é quando você é instruído na palavra e ainda assim
prática do pecado, para que nós, mesmo sendo conhecedor da palavra, não venhamos cair em tentação, não venhamos viver uma vida deliberadamente no pecado. É necessário que pratiquemos a palavra de Deus, e é necessário que venhamos viver uma vida de oração diante do Pai, porque não tem como eu e você mantermos de pé, ou seja, fortalecidos na fé, se não for por meio da oração, do jejum e também da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela deve ser pregada a nós todos os dias, todo momento. Você deve buscar a palavra, meditar na palavra, porque a palavra de Deus, ela é vida. A palavra de Deus é alimento para aqueles que entregaram a vida para Jesus. A palavra do Senhor diz assim, que não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca do Senhor. O que é esse pão? Esse pão é aquilo que você precisa. Esse pão é tudo aquilo que queremos alcançar de Deus: a benevolência, a bênção, o alimento, a família abençoada, a saúde. Nem só disso vive o homem, mas o homem vive das instruções de Deus, da palavra de Deus. É isso que mantém o cristão vivo, é isso que mantém o cristão de pé. E se eu rejeitar a palavra de Deus, que é suficiente para restaurar, para transformar e até mesmo para me abençoar, então eu rejeitei tudo. Então aí é que eu não tenho mais nada. Então a palavra do Senhor, eu quero repetir, diz assim: porque se vivemos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Ou seja, se você é conhecedor da palavra, se você conheceu a palavra, se você foi instruído na palavra e continua vivendo uma vida desregrada, isso é ser imprudente, isso é ser inércio, uma inércia. Lembra das 10 virgens? 10 virgens, 5 delas eram prudentes e 5 eram tolas. Por que tolas? Porque não vigiaram, não guardaram o dia que o noivo voltasse, não se prepararam para isso, não se prepararam, não tinham azeite. Então eu e você temos que nos encher de azeite. Enquanto houver vasilhas vazias, o azeite não para, nós vamos sendo cheios, nós vamos sendo cheios e cheios e cheios do Espírito Santo, da presença de Deus. Por que vasilhas vazias? Porque quanto mais você quer receber de Deus, quanto mais você quer ter conhecimento de Deus, então mais cheio você vai sendo, mais cheio, mais renovado, mais fortalecido na presença de Deus, você vai sendo cheio. Mas ser cheio, quanto mais você conhece a Deus, isso não significa que você vai ser melhor que os outros. Isso não significa que você vai andar arrogante, dizendo eu sei mais, eu sou conhecedor, eu sou perfeito. Não, porque quanto mais nós conhecemos de Deus, mais insignificante nós percebemos que somos. Por que, pastor? Porque Deus é santo. Quanto mais você se aproxima, quanto mais você se aproxima de Deus, quanto mais você busca, você vai reconhecendo que você necessita dele, você vai reconhecendo que você precisa, você vai percebendo o quão falho, o quão pequenino você é. Quanto mais você recebe de Deus, mais vontade de ajudar você tem, mais vontade de ganhar almas você tem, mais vontade de servir a Deus você tem, mais vontade de fazer as coisas para Deus você tem. Quanto mais você é conhecedor de Deus, sabe, o Espírito Santo começa a incomodar você.
algo mais, eu tenho algo mais para a sua vida. Sabe por quê? Porque Deus não fez homens sem propósito. Há um propósito de Deus na sua vida, há um projeto de Deus na sua vida, mas para que esse projeto de Deus venha se manifestar na sua vida, é necessário que você seja conhecedor da palavra, é necessário que você ame a Deus de todo o seu coração e ande mediante a obediência à palavra de Deus. Meus irmãos, querido, você que me ouve, Deus tem algo novo para a sua vida, Deus tem um propósito para a sua vida. Talvez você diz, mas pastor, eu só vivo uma vida de sofrimento, de dor, nada acontece, parece que Deus esqueceu de mim, parece que Deus desistiu de mim. Não, negativo. Quem quer que você pense dessa forma é o próprio diabo, é o próprio mal que quer que você pense desse jeito, que quer que você desista. Igreja, você não entende que Deus tem um projeto na tua vida. O que Deus quer é que você suba degraus espiritualmente. Deus não quer que você continue estacionado, estagnado na fé. Deus quer que você avance na fé. Deus quer que você o busque de todo o coração. Uma coisa é ser conhecedor da palavra, outra coisa é ser íntimo de Deus. Seja íntimo, procure ser íntimo de Deus, adore-o, ame, busque de todo o seu coração. Olha o que a palavra continua dizendo, diz assim: pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador presta a consumir os adversários. Queridos, se eu recebi o pleno conhecimento da verdade de Deus, da palavra de Deus, e eu não creio na palavra, e continuo vivendo uma vida desregrada no pecado, na iniquidade, a expectativa para mim não é uma vida abençoada. A expectativa para o pecador não é uma vida de prosperidade, não, mas é uma vida, é na verdade o juízo de Deus, é a condenação eterna. Sabe por quê, querido? Porque quando eu conheço a palavra, quando eu recebo pela misericórdia do Senhor Jesus a graça, a benevolência da sua palavra, quando Deus me visita com a sua palavra, ou seja, você ouviu a voz de Deus, você tem recebido de Deus o conhecimento da palavra, Deus tem chamado, Deus tem convidado você a uma vida de renúncia, a uma vida de abandonar a vontade do eu para viver a vontade de Deus, para viver no Espírito de Deus. Queridos, e eu insisto em continuar no erro, você insiste em continuar no erro, a expectativa é fogo, é condenação, é juízo. Então sabe o que Deus está dizendo para a gente? Que a gente deve nos fortalecer, não tem mais ouvido ao diabo, vença essa tentação. Se porventura você está vivendo uma vida desregrada e você reconhece isso, e você percebe isso: eu tenho falhado, eu tenho vivido uma vida errada diante de Deus, então se volte para Deus, se volte, se arrependa, se volte de todo o seu coração, porque o que Deus quer fazer na sua vida é algo maravilhoso. Eu não estou aqui para lhe apontar o dedo, não, eu não estou aqui para dizer, olha, você é pecador, você é inimigo, não é isso, querido. Eu estou aqui para dizer que existe um projeto de Deus para a sua vida, que muitas vezes esse projeto ainda não aconteceu, porque talvez nós nos estagnamos na fé, porque talvez nós estamos esmorecidos na fé, enfraquecidos na fé. É momento da gente buscar a Deus, é momento da gente se lançar nos braços do Senhor, é momento da gente nos colocar diante de Deus. Eis-me aqui, Senhor, faz de mim o que o Senhor quiser. É momento da gente chorar diante da presença de Deus, porque o mundo hoje, meus irmãos, estão vivendo mais tempo em
em tecnologia, internet, do que na presença do Senhor. Voltemos para a presença de Deus, voltemos para a presença do nosso Deus, e não para por aí. Ela diz assim: sem misericórdia morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Quem tiver rejeitado a lei de Moisés. O que isso quer dizer, pastor? A palavra de Deus testemunha contra nós, ou testemunha a favor de nós. A palavra de Deus é a testemunha contra nós, ou testemunha a favor de nós, querido. Se você vive pela palavra, se você ama a palavra, se você pratica a palavra, então todas as promessas que estão na palavra de Deus há de se manifestar na sua vida. Mas se a gente, igreja, recusa ouvir, se a gente não dá ouvido à palavra de Deus, então, igreja, estamos condenados. As maldições da palavra escrita estão, também se manifestarão nas nossas vidas. Também, se a gente não der ouvido à voz do Senhor, se a gente não emendar o nosso caminho diante de Deus, você não vive pela sorte, mas você vive pelas promessas do Pai, pelas promessas de Deus. Eu vim aqui para dizer para você que Deus tem uma nova vida para você, que Deus pode mudar a tua história. Se fortaleça, meu irmão, aqueça, acenda essa chama que está se apagando, acenda essa chama de dentro do seu coração, porque Deus tem propósito para a sua vida. Deus não vai te abandonar, Deus Ele não te rejeitou, Deus Ele ama você, Deus Ele quer fazer de você um vencedor. Você precisa entender isso, você precisa saber que Deus tem promessa para a sua vida, de quanto mais severo castigo julgai, será considerado digno aquele que calcou aos pés do Filho de Deus e propagou o sangue da aliança, com o qual foi santificado, ultrajou o Espírito da graça. Meus irmãos, foi pelo sangue de Cristo que fomos lavados e remidos. Foi pelo sangue de Cristo que o véu que nos separava, que não nos deixava ter acesso diante de Deus, foi rasgado pelo sangue do Senhor Jesus naquela cruz. Jesus já fez a sua parte por mim e por você. E muitas vezes nós estamos esperando Jesus fazer a parte dele para a gente. Que parte de Jesus ele já fez? Ele já te abençoou, Ele não vai te abençoar, Ele já te abençoou, Ele já mudou a tua história, Ele já fez sacrifício por mim e por você naquela cruz. O que mais nós estamos esperando de Deus, irmãos? O que mais nós estamos esperando do Pai? Deus já fez tudo o que Ele precisava ter feito por mim e por você. Agora é a nossa parte, agora nós temos que fazer a nossa parte, agora nós temos que lançar em confiança diante do Pai, em confiança diante de Deus. Diz assim: ora, nós conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, eu retribuirei. E outra vez o Senhor julgará o seu povo. Horrível coisa é cair nas mãos do Senhor. Deus é que vai julgar o seu povo. Deus vai julgar o seu povo. Deus pertence a Ele a vingança, meu irmão. E contra quem é essa vingança? Essa vingança é contra Satanás, o falso profeta, o anticristo e todos os desobedientes à palavra de Deus. Meus irmãos, uma coisa é você cair na mão do diabo. Tem Deus para tirar. Deus pode tirar quantas e quantas vezes que perceber. Talvez eu e você já caímos na mão do diabo. É verdade. Talvez você fala: que isso, mas não é verdade. Quantas e quantas vezes nós caímos na mão do diabo, e Deus, pela sua infinita misericórdia, nos tirou.
E Deus, pela sua infinita graça, nos tirou das garras de Satanás. Quantas e quantas vezes nós caímos nas mãos de homens perversos, cruéis, sem misericórdia. E Deus nos tirou, Deus nos livrou das mãos de homens maus, nas mãos do maligno, de homens maus. Mas a palavra de Deus está dizendo: grande, terrível coisa é cair nas mãos do Senhor. Quem vai nos livrar? Quem vai nos livrar, igreja? Porque Ele é justo juiz, Ele é santo, Ele é perfeito, Ele é maravilhoso. E se cairmos nas mãos de Deus, quem pode nos livrar? A palavra do Senhor está dizendo: arrependa, porque está chegando o dia em que o Senhor está voltando para buscar o seu santo, para buscar a sua igreja. Estamos vivendo um evangelho superficial, onde tem sido pregado os benefícios desse mundo que Jesus rejeitou na tentação do deserto. Pessoas que buscam posições, pessoas que buscam por dinheiro, por riquezas, por glórias desse mundo. Foi tudo isso que Jesus rejeitou. Jesus rejeitou ser rei de um mundo físico. Ele nasceu numa manjedoura para mostrar para a gente, para mim, para você, que Ele é igual a gente. Para mostrar para mim e para você que Ele não é rei deste mundo físico, mas Ele é o rei da glória, Ele é o rei nosso, Ele é o rei todo-poderoso, Ele é o rei que restaura e que transforma a nossa vida. Eu quero que você entenda, queridos, que Deus Ele tem algo para a sua vida. Eu quero que você entenda que há propósito de Deus na sua vida. Com essa mensagem eu não quero condenar ou julgar ninguém, mas com essa mensagem eu quero dizer para você: não fique estacionado, não faça como as 5 virgens nessas todas que ficaram desapercebidas da volta do seu Senhor. Não faça como aquela nação que não pregava sobre o juízo de Deus, sobre o dilúvio. Eles zombaram, riram, não deram ouvidos, viveram de qualquer maneira, viveram de qualquer jeito, não se arrependeram. Então caíram nas mãos do Senhor e veio o dilúvio. Só que já era tarde, porque a porta da arca tinha se fechado. Nós estamos no tempo da oportunidade. Então não perca o tempo da oportunidade, o tempo do arrependimento, porque esse tempo de arrependimento, essa porta vai se fechar. Deus Ele tem um propósito para a sua vida e Ele vai abençoar você. Deus vai renovar os seus caminhos de sua vida. Entregue o seu caminho ao Senhor e o mais Ele fará. Entregue o seu caminho a Deus e deixe a Ele cuidar de você. A Igreja Batista Nascer em Cristo, ela nasce para que vidas venham ser ganhas para Jesus, para que famílias venham ser restauradas. Essa igreja, o propósito dela é sarar vidas, como eu e como você. Queridos irmãos, que Deus os abençoe, que a presença do Espírito Santo esteja sobre a sua vida e sobre a sua família, que você possa entender que o Espírito de Deus, Ele habita em você, que a palavra de Deus é suficiente para mudar, para restaurar, para libertar, para transformar a sua vida. Nem só de pão vive o homem, mas da palavra de Deus, mas tudo que sai da boca do Senhor viverá o homem. Que Deus abençoe, que Deus te proteja e que Deus te alcance, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quero fazer uma oração por você, Pai querido, Pai amado. Alcança essa pessoa, meu Deus, que ouve essa mensagem, e que essa mensagem, meu Deus, possa tocar este coração, Senhor, e fazer com que essa pessoa, meu Deus, ela desperte, meu Pai. Se porventura tem recebido o Evangelho, Senhor, Evangelho da ganância,
O Evangelho, Senhor, tu, na verdade, meu Deus, tem levado essa pessoa a amar as coisas desse mundo, a buscar as coisas desse mundo. Que essa pessoa possa despertar, que essa pessoa possa entender que o Senhor tem algo maravilhoso. Meu Deus, a tua palavra diz que nem olhos viram, que nem ouvido ouvido, e que não passou em mente humana o que o Senhor tem preparado para nós. Então, Pai querido, alcança essa vida e abençoa essa pessoa, pois eu entrego todos que me assistem nesse momento nas tuas mãos, em nome do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo. Queridos irmãos, que Deus os abençoe, que a presença do Espírito Santo esteja sobre a sua vida e também sobre a sua família. Fica com Deus. Graça e paz.